vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. A paz do Senhor seja convosco. Essa é a lição número 3, acerca do plano de Deus para você ver e entrar no seu reino. Nós podemos ver e podemos falar acerca de coisas muito profundas, coisas espirituais. E podemos ver que neste mundo não há um lugar neutro. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas, de Satanás. A oportunidade que Deus dá de nós podermos ver e entrar no reino de Deus é para ser realizada aqui enquanto estamos neste corpo físico aqui na terra, enquanto nossa existência ainda é terrena aqui, para que tomemos decisões que nos permitam reconciliar-se com Deus e termos uma vida eterna com Deus. Nós vimos que existe pessoas que têm a vida de Deus que vem de Deus em Cristo e aqueles que são considerados mortos porque não têm Cristo na sua vida, não têm Cristo como seu Senhor e Salvador. E vimos que o homem busca o sobrenatural, procura preencher um vazio, procura supervisionar a sua vida, buscar orientação para a sua vida no sobrenatural. Vimos que desde a antiguidade, governos, nações, pessoas trabalharam com o mundo das trevas e que também receberam ajuda de Deus. Vimos o caso de José no Egito, quando o faraó teve um sonho, chamou os adivinhos, chamou os sábios do Egito, chamou os encantadores, os magos, os adivinhadores e por aí fora. E estes não conseguiram dar resposta ao sonho, dar revelação ao sonho. O mesmo aconteceu com Nabucodonosor, o mesmo aconteceu com Belshazzar. E o mesmo acontece nos dias de hoje. O mundo está num caos. O mundo está perdido. Os governos, os homens não conseguem encontrar solução para os seus problemas. Não conseguem dar resposta às necessidades das pessoas no mundo. E vemos cada vez mais manifestações, vemos cada vez mais sofrimento, vemos cada vez mais os governos procurarem políticas que possam satisfazer a necessidade das pessoas. Eu quero dizer a você que nem o diabo consegue dar resposta a essas necessidades. Por quê? Porque o homem não foi feito para governar fora da supervisão de Deus. O homem não foi feito por Deus, não foi criado por Deus para governar e para viver fora da orientação de Deus. O homem foi feito para estar debaixo da supervisão de Deus, da orientação de Deus. De maneiras que nem o diabo consegue resolver os problemas do homem. Por isso é que eles não conseguiram dar resposta aos sonhos que o rei Faraó teve acerca do período de abundância e de fome, dos 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Não conseguiu dar resposta aos sonhos que Nabucodonosor teve, e que o rei Belshazzar também teve. E quem foi que levou a revelação? Aqueles que tinham o Espírito de Deus, como José e Daniel, que deram respostas. Também vimos a situação do rei Saul, que depois de ser rejeitado por Deus, uma autoridade que estava sob Israel, ele buscou Deus e Deus já não respondia. Ele teve que consultar uma mulher que tem um espírito de feiticeira. Então, não se admirem, porque eu creio que neste mundo
Não há governo algum que não vai buscar orientação no sobrenatural. E não estranhe quando você vê governos, governantes, pessoas, famílias irem à busca do sobrenatural, consultar os quimbandeiros, consultar os feiticeiros, consultar os adivinhadores, consultar os médiuns. Não se admire quando você vê esses rituais que envolvem práticas do oculto. Porque o homem necessita do sobrenatural. Ele veio do espiritual e ele busca orientação do espiritual. Ele busca a supervisão do sobrenatural para a sua vida, para preencher um vazio que só Deus pode preencher. E aí perdem-se e buscam caminhos para encontrar Deus, mas Deus não lá está. Por isso é que o homem cria religiões. Por isso é que o homem envolve-se em práticas para satisfazer ou preencher um vazio que está dentro de si que só Deus pode preencher. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Deus criou o plano para nós podermos ver e entrar no reino de Deus. Mas esse plano é segundo a vontade de Deus. Por isso é que a morte entrou na humanidade a partir do pecado de Adão. O pecado tomou conta do homem e toda a humanidade tornou-se pecador, a semelhança do pecado de Adão. Mas o homem fisicamente vive. E quando ele morre espiritualmente, aí acontece algo muito importante que você deve ter consciência disso. Se você tem a vida de Deus em Cristo, você vai ter uma vida eterna com Deus. Se não, se continua sendo morto, espiritualmente morto, não tem a vida de Deus em si, você continua vivendo, entre aspas, espiritualmente, mas uma vida eterna sem Deus. No Hades, no inferno. Saiba que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para os demônios que se rebelaram com Satanás. Os anjos caídos são prisões eternas, onde esses anjos foram lá postos até aquele dia. Então fuja desse lugar, porque Deus criou as condições para que você possa ver e entrar no reino de Deus. E esse plano de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus, que era Deus, era a segunda pessoa da Trindade lá no céu. Deus Filho, que despiu-se de toda a sua glória como Deus e veio na fraqueza humana para como humano padecer, para como humano morrer e assumir os pecados, a fraqueza do homem e poder resgatar o domínio, a autoridade que o homem houvera perdido no jardim do Éden, a quando da queda da Eva e do Adão. Ele derramou o seu sangue para que deste sangue pudesse remir o homem do pecado e resgatar o homem. Porque diz a Sagrada Escritura que com seu sangue Jesus Cristo comprou para Deus homem de todas as tribos, língua e povo e nações. E para o nosso Deus ele fez rei sacerdote para reinar sobre essa terra. Jesus Cristo é o plano de Deus para nos trazer de volta a Gênesis, ao princípio da comunhão com Deus. Jesus Cristo é o plano de Deus para voltarmos a ter a vida com Deus. Por isso é que Colossenses capítulo 3, de 1 a 3 está escrito que Cristo é nossa vida e nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus é este plano de Deus para que você e eu possamos ver e entrar no reino de Deus. E você viu que nossos corpos foram afetados.
por causa do pecado da morte espiritual. Por isso é que nós temos limite de vida aqui nesta terra. Fisicamente limitados, temos a vida limitada aqui nesta terra. Porque com os anos, o corpo vai se desgastando, vai se definhando, até que ele morre fisicamente, e então o homem volta a entrar na dimensão espiritual de onde ele veio. Ele é espírito, possui uma alma, habita num corpo. O corpo morre, é enterrado, torna-se barro, mas o espírito e a alma voltam para a dimensão espiritual, para o sobrenatural de onde ele veio, de onde ele foi criado, de onde ele foi formado. E é a sua decisão que vai determinar se você terá uma vida eterna com Deus, ou então terá uma vida eterna no inferno, terá uma vida eterna na escravidão eterna. Por isso Cristo veio para resgatar você. E a Bíblia diz que em Hebreus 2, versículos 14 a 18, que assim como nós participamos da carne e do sangue, Cristo também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo. Você sabia que antes de Cristo vir, quem tinha controle do império da morte, quem tinha a chave do império da morte era o diabo? Mas Cristo veio na forma humana para pela morte aniquilar o diabo. Cristo venceu a morte e o inferno e recebeu a chave da morte e do inferno. Cristo veio como homem, porque o homem perdeu o domínio, a autoridade, o governo das coisas que Deus lhe dera sobre a terra e das coisas criadas. E como homem, Cristo tinha que vir, mas sobrenaturalmente concebido pelo poder do Espírito Santo, para que fosse sem pecado. Ele não foi concebido de uma semente de pecado. Cristo foi concebido sobrenaturalmente. E como homem ele veio para assumir as fraquezas do homem, para assumir os pecados do homem, e morrer como homem, conquistar como homem o domínio, o governo, a autoridade que Adão e Eva haviam perdido. E pela subsalente grandeza do poder do Espírito Santo, o poder da vida e da ressurreição, Cristo é o primogênito que ressuscitou dos mortos. É o único nos céus, no reino de Deus, que tem corpo físico. Um corpo sobrenatural. Um corpo físico já glorificado. E ele ressuscitou. Venceu a morte, venceu o inferno, tem a chave da morte e do inferno. Ele despojou os principados e potestades, expôs publicamente derrotados, triunfou sobre eles em si mesmo. Ele riscou toda a cédula, toda a ordenança da lei que era contra nós, para que pela fé nós possamos receber a vida eterna em Cristo. E pela sua ressurreição, Cristo é aquele que, quando nos chegamos através da fé, cremos e confessamos, recebemos de volta o domínio, a autoridade, o governo sobre todas as coisas, e para impor a vontade de Deus ao diabo, e ele poder nos conceder aquilo que ele roubou a Adão e a Eva. Meu irmão, minha irmã, por isso é que João, capítulo 3, e eu vou ler para que você entenda muito bem isso. João capítulo 3, diz a palavra de Deus, versículo 13: Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Escuta. Esta é a era da graça, em que Deus não condena você. O homem peca, o homem mata, comete adultério, comete homicídio, rouba. O homem faz coisas erradas e más, e horrendas, desprezíveis, por causa da natureza pecaminosa que está nele. Ele não comete homicídio e o faz pecador. Ele comete homicídio porque ele é pecador. A natureza pecaminosa está no homem. Por isso é que ele peca. Por isso é que ele comete essas coisas. E é quando ele se chega a Deus e confessa a Cristo como o Senhor e Salvador, que acontece o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. O novo nascimento, o nascimento espiritual. Se o espírito estava morto por causa do pecado, quando ele confessa a Cristo como o Senhor e Salvador, o seu espírito ganha de novo vida. Ele recebe a vida de Deus no poder do Espírito Santo, e ele passa a viver e ter comunhão com Deus. Por isso é que nós lemos em Atos 17 que Deus é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas que nos dá para ter vida abundante com Cristo aqui na terra. Continue conectado conosco para irmos à última lição, que vamos dar continuidade. Deus abençoe você.